Agora sim, vamos para a palavra nesta noite. Quantos querem ouvir a mensagem de Deus? Fica tranquilo, nós não vamos demorar. Daqui a pouco você já está indo embora, comer aquela feijoada que eu sei que você tem na sua casa. Você vai me convidar, né, para comer aquela feijoada. Ninguém falou amém, olha só, hein? Eita, aí Jairão, esse povo aí. Você vai me convidar a comer aquele frango assado, labrace, aleluia. O título da mensagem de hoje é A Autoridade do Nome de Jesus. Esse título, esse tema, esse assunto, é um assunto que muito me ajudou e ajudou muitos irmãos da nossa igreja. Eu quero compartilhar essas verdades aqui poderosas, porque isso tem me ajudado muito, me ajudou muito no início, tem me ajudado e vai continuar me ajudando. Então eu quero que você abra o seu coração, escute essa mensagem, guarde essa mensagem no teu coração, na tua vida, porque essa mensagem faz toda a diferença. Nós não brincamos de ministrar a palavra, nós falamos aquilo que é a palavra, que é bíblico, que funciona, se você crê, é claro, no nome de Jesus. Eu me lembro um dia, querido irmão e irmã, quando eu estava na casa da minha mãe, isso lá para o ano de... Eu não lembro exato o ano, mas 2010, 2011, por aí. Eu só sei que eu estava subindo, na época eu não tinha nem carro ainda, eu estava subindo a rua do Itajubi, né, descendo da casa da minha mãe ali na Vila São Luís e subindo no Itajubi, quando eu vi uma pessoa passando correndo, um jovem passando correndo e uns 10 rapazes atrás desse jovem. E esses 10 rapazes, a hora que a Graciela estava atrás na moto, eu falei, ela falou, você não vai fazer isso, né? Quando eu fui ver, eu já estava virando a moto para ver o que ia acontecer. Aquilo me preocupou, porque 10 rapazes correndo atrás de um. Quando eu cheguei ali, quase na frente da onde foi a nossa igreja, não sei se você sabe, foi próximo ali do semáforo, aqueles 10 rapazes estavam espancando aquele rapaz. E na hora eu parei a moto e eu estendi a mão para eles, e eu disse essas palavras: em nome de Jesus, não façam isso. Em nome de Jesus, não façam isso. E sabe o que aconteceu? Você vai saber no final dessa mensagem, depois eu termino ela. Atos capítulo 16, versículo 16 até o versículo 18. Vamos ler a palavra do Senhor e vamos entender aqui a autoridade do nome do Senhor Jesus. Está chovendo, então você tem que prestar bastante atenção. Até para mim é ruim pregar assim, mas vamos lá. Atos 16, 16 diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Esse nós era quem? Era Paulo, era Silas e o escritor é Lucas. E diz aqui a palavra que eles encontraram uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. É claro que esse espírito, que é do mal, não sabe do futuro. O espírito maligno, o demônio, Satanás, ele não conhece o futuro. O único que conhece o futuro é o Senhor Deus. Por quê? Porque Ele é o único que tem os atributos da divindade, que é a onisciência, um deles. E aí diz a palavra de Deus que essa moça, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. É mais ou menos o que acontece nos dias de hoje, leitura de mão. Você vai no lugar para saber o futuro, e aquelas pessoas fazem ali aquele momento de incorporação mesmo, e aí falam algo que não é verdade, né? Eles sabem o caminho que a pessoa está tomando, por isso consegue deduzir o que vai acontecer com aquela pessoa, mas o futuro só quem conhece é Deus. E essa moça, ainda no versículo 16 que nós estamos lendo, essa moça, ela era escravizada, ou seja, homens grandes, fortes, estavam usando essa moça para ganharem dinheiro com essas adivinhações. Ou seja, esses homens não estavam nem um pouco preocupados com a vida dessa moça, mas o que essa moça estava produzindo para eles. Quando estão me entendendo, diz amém. E aí, versículo 17 diz
que essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Olha o que essa moça dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Olha só o que essa moça, o espírito maligno que estava nessa moça, estava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Era verdade o que esse demônio usando essa moça estava falando? Era verdade? Era verdade, realmente. Paulo e Silas, homens de Deus, servos de Deus. Os demônios sabem quem é de Deus e quem não é. Os demônios sabem quem tem a unção de Deus e quem não tem. Os demônios sabem quem está brincando e quem está agindo de maneira correta. Os demônios sabem quem está vivendo uma vida com Jesus e quem não. Então assim, é muito nítido isso nas escrituras sagradas. E o que acontece? E essa mulher fala, e no versículo 18 diz assim, ó, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Então não foi um dia só, foi muitos dias. Onde Paulo e Silas passavam, onde Paulo, Silas, Lucas passavam, essa moça ficava falando: aí estão, estes homens são servos do Deus Altíssimo, que lhes anuncia o caminho da salvação. Então no versículo 18 diz, ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Paulo, servo de Cristo, homem de Deus, ficou indignado. Voltou-se ao Espírito e disse: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Então você percebe que não precisou de campanha de libertação. Você percebe que essa mulher não precisou pagar absolutamente nada para ser liberta. Você percebe que essa mulher nem queria ser liberta, mas de tanto ela encher as paciências ali, Paulo então entendeu que havia um espírito maligno naquela mulher, entendeu que aquela forma dela falar não vinha de um coração humano ou do coração de Deus, mas algo do próprio Satanás. Paulo ficou indignado e disse: chega, e ordenou que o espírito saísse dela em nome de Jesus. E o que aconteceu? Ela ficou, no mesmo instante, o espírito imundo a deixou. Paulo deu uma ordem no nome de Jesus e o espírito imundo a deixou. Paulo deu uma ordem no nome de Jesus e o espírito imundo a deixou. Paulo deu uma ordem no nome de Jesus e o espírito imundo a deixou. São poucos os crentes que têm o conhecimento dessa verdade. É lamentável, se nós pegarmos principalmente esses lugares onde fica só mantendo o povo na mão, sem ensinar, só dizendo: venha receber a bênção, venha receber a vitória, venha fazer a campanha disso, campanha do sal, campanha da vassoura, campanha não sei o que tem. Geralmente as pessoas não têm o conhecimento dessa verdade. Mas como eu estou aqui, talvez não para tantas pessoas assim, mas como eu estou aqui na responsabilidade de ministro, de ensinar o evangelho, eu não estou aqui para manter você sendo sempre dependente. Como disse o pastor João para mim quando eu comecei: não seja um bebê espiritual. Eu também não quero que você seja para sempre um bebê espiritual. Eu quero te ensinar a crescer, e eu quero nesta noite ensinar você que você, como crente em Jesus Cristo, tem autoridade contra as forças malignas. O crente precisa entender isso, o crente precisa saber disso. Nós precisamos entender essa verdade definitivamente. Pastor, eu queria ver mais milagres na igreja, eu queria ver mais milagres na minha vida, eu queria ver Deus operando como operou quando eu leio Atos dos Apóstolos. É só você entender a autoridade que há no nome de Jesus. Eu tenho visto na minha vida pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, nas visitas, pessoas sendo instantaneamente libertas, curadas. Eu tenho visto isso na minha vida, e eu quero que você saiba que você, como crente, você também tem esse nome te pertence, o nome poderoso de Jesus Cristo. Esse nome não é só para libertar as pessoas que estão oprimidas, embora isso é top das galáxias, mas esse nome também é para fazer com que você prevaleça contra os ataques do inimigo. Tem coisas que não basta você ficar orando e pedindo: Senhor, Senhor, Senhor. É Deus dizendo na minha boca, dizendo o seguinte: você tem que se levantar na autoridade que eu te dei para mandar esse mal embora. Certa vez, isso não é Bíblia, mas isso é uma leitura de um livro, e eu lembro que um homem de Deus estava orando pela vida do seu irmão, e ele viu um demônio perseguindo o irmão dele, e aí ele disse o seguinte: Senhor, por que o Senhor não faz nada? Deus falou: eu já dei tudo para ele dar ordem para esse demônio ir embora.
Os crentes esperam muito. Os crentes estão que nem Moisés. Deus já tinha dado a ordem para Moisés, mas aí chega Moisés lá diante do Mar Vermelho e começa a clamar. Deus fala o que para ele? Por que clamas a mim, Moisés? Peço para que o povo marche. Tem muita coisa que não é ficar clamando, ficar gritando, ficar chorando. É você dar ordem para que o mal vá embora e desapareça. Teve uma vez, a irmã Pâmela vai lembrar certinho, que quando ela entra em contato comigo explicando uma situação, e naquela situação eu disse, uma situação de possessão demoníaca, tudo, e eu falei, meu Deus, Deus vai dar vitória, irmã Pâmela. Aí depois, a hora 5, eu desliguei o telefone. Não sei se foi telefone por mensagem, eu não lembro. Só sei que Deus falou assim, ó, se você não fazer nada, nada vai acontecer. Não é só Deus vai dar vitória, você tem que ir lá no hospital, lá na Santa Casa, onde essa pessoa está internada, possessa, e libertar essa pessoa. Eu disse, muito bem, Senhor Jesus. Tem coisas, querido, e eu fui lá e foi liberto um homem, para a glória de Cristo. Agora, não é porque foi liberto, foi embora e voltou, que quer dizer que é problema do nome de Jesus, é o problema do pastor ou da igreja. Todos nós, após ser liberto, após ser curado, após receber prosperidade, após receber salvação, a gente tem que cuidar do nosso coração. Para quê? Para que o mal não volte. Quem está entendendo isso, diga amém. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas agora o que eu quero dizer é o que? É a autoridade que está no nome de Jesus, a autoridade que está nas nossas vidas. Então você percebe uma coisa interessante aqui, que Paulo usou o nome de Jesus para expulsar o demônio. Não é simplesmente dizer, não, eu já estou vivendo como representante de Jesus. Não, não, Paulo usou o nome. Eu sei que você que é crente já é um representante de Jesus nessa terra, mas ele usou o nome, em nome de Jesus, eu te mando embora. É isso. Da onde será que Paulo tirou a ideia? Nós não sabemos como este conhecimento chegou até Paulo, não tem como definir, não, chegou assim. Pode ter sido por revelação, quando ele teve um tempo lá no deserto, pode ter sido isso, bem provável que seja isso. Pode ter sido através dos apóstolos mais antigos, pode ter sido. O fato é que Paulo conhecia que o nome de Jesus tem autoridade para expulsar todo o mal. Mesmo sendo um apóstolo, como ele mesmo diz, gerado, nascido fora do tempo, ou seja, ele não andou com Jesus, mas ele viu Jesus após sua ressurreição. Paulo, ele é um apóstolo, e mesmo não ter andado com Jesus, mesmo não sendo um dos 12, Paulo sabia que tinha autoridade no nome de Jesus, e ele fez isso que nós acabamos de ver. Ele disse para a mulher, olha só que algo interessante, vamos lá no nosso texto base. Paulo diz assim, ó, voltou-se ao Espírito. Aonde estava o Espírito? Aonde estava o Espírito? Aonde estava o Espírito? Isso. O Espírito estava na mulher. Paulo falou à mulher? Paulo falou ao? Você percebe que o mal não vai embora se você ficar lançando palavras no ar. A doença não vai embora se você ficar lançando palavras no ar. A doença vai embora quando você falar diretamente a ela. Por que você acha que quando eu vou orar por alguém, eu falo dor de coluna, vai embora em nome de Jesus? Pastor, você vai falar para a dor, pastor. Você vai falar para a dor, nem pessoa não pode nem te ouvir. Jesus falou para a gente falar para o monte. Então, na verdade, essa é a grande chave para nós termos sucesso na nossa oração. Deixa eu te falar, até coisas assim do tipo, Satanás, em nome de Jesus, tire as mãos do meu dinheiro. Até isso já orei. E fica a dica para você também orar. Porque existe um inimigo sujo que quer prender tudo para que não chegue nada na tua vida. E tem coisa que você fica clamando, e talvez, está aqui a resposta de Deus para a tua vida. Porque Deus me traz assim, aqui como profeta de Deus, dizendo o seguinte, está aí a chave, use o nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo fala o quê? Olha lá, em nome de Jesus, ele usa o nome, em nome de Jesus Cristo. O Cristo não é o sobrenome, Cristo quer dizer o Messias, o Salvador, aquele que haveria de vir. Então quando fala Jesus, até hoje tem gente com o nome de Jesus, tem ou não tem? Tem lá até o jogador de futebol, Gabriel Jesus, tem outro que é... Não, é o Jesus
Cristo, o Jesus, o Salvador. Aí ele diz: eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Não foi depois, mas foi no mesmo instante. Eu quero declarar no nome de Jesus que batalhas que você estava enfrentando e não via resposta. Tem coisas que é no tempo de Deus, mas tem coisas como essa daqui que tem que ser no mesmo instante. Você vai receber vitória no mesmo instante que você der a ordem no nome de Jesus. Seja o que for, seja ataques do inimigo contra você, seja ataques contra a sua família, contra os seus filhos. Você, mamãe, você pode colocar a mão sobre o teu filho que está enfermo, doente, ou tua filha, e ordenar para que vá embora. Sobre a sua esposa, sobre o seu esposo, você pode ordenar no nome de Jesus. E é uma coisa interessante que a pessoa que está ouvindo a oração também precisa ter fé, porque a gente não consegue ficar colocando cura em todo mundo, é ou não é? Senão eu vou lá na Santa Casa, lá vou saindo curando todo mundo. Mas depende do quê? Da pessoa que está recebendo essa oração. Você quer ver uma coisa que ajuda? Se a pessoa falar, não consigo crer, uma coisa que ajuda é, pelo menos, não desacredita. Não crê, mas pelo menos não desacredita. Você crê, não creio, pastor, mas desacredito, desacredito. Não, fica neutro. Fica neutro, que aí dá certo. Que aí a gente consegue orar no nome de Jesus e a pessoa ser curada. Gente, eu lembro um dia que eu fui na casa da minha tia é católica, minha prima, tudo católico. Eles têm um respeito muito grande por mim e eu também por eles. E ela tinha lá um cachorrinho lá que ela já tinha gastado já mais de R$1.200 tentando fechar uma feridinha na barriguinha do cachorro. E não fechava, por nada, e gastou. Primo do céu, olha só, tentei gastar, gastei, Eu falei, deixa eu orar por ele. Aí eu orei. Não é orei, Senhor, eu só disse, Senhor, obrigado por tua autoridade que o Senhor deu para a sua igreja, faça isso para a sua glória. Eu falei, ferida, feche em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu encontrei minha prima depois de algum tempo, minha prima, alguns dias, eu não lembro o tempo exato, só sei que eu perguntei, e o cãozinho, como que está? Ela estava cansada, que tinha acabado de sair da Santa Casa, ficou lá dormindo, ficou de acompanhante, e ela estava com o rosto muito cansado. E aí, a hora que eu falei, e o cãozinho? Ela abriu assim um sorriso e falou, e fechou a ferida. Você não vai sair, pelo amor de Deus, saindo daqui dizendo o seguinte, é coincidência. Como que é? Coincidência. Você não vai fazer isso, né? Você não vai sair falando não, é poder de Deus. Aí você fala assim, nossa, mas eu queria isso para mim. Você já tem isso daí. Pastor Coutinho, a diferença é que eu conheci essa verdade e eu estou passando essa verdade para você. É por isso que você não pode sair dessa igreja. É por isso que você não pode sair deste lugar. Por quê? Porque este lugar nós temos o compromisso do quê? De compartilhar a palavra e a verdade de Deus. Não é para te manter preso, é para te fazer crescer. Agora tem igreja que faz o quê? Fica dependendo do pastor. É qualquer coisa, ora, qualquer coisa, pastor, ora aqui, pastor, vem aqui. Não. Eu quero te ensinar no nome de Jesus e explicar para você que você tem o nome de Jesus e este nome é poderoso para você vencer as suas batalhas. E vou te falar, não tem obra de feitiçaria, de macumbaria, de magia negra, de voodoo, não tem nada que fica de pé diante do nome de Jesus. Que bom que você veio aqui nesse friozinho e fala, meu Deus, o que o Senhor vai falar aqui? Será que Deus não fala comigo em casa hoje, dormindo, descansando? Vou passar o Coutinho que me perdoe. Não, você veio aqui hoje para receber a mensagem, para receber a palavra de Deus. Fique conosco direto. Só se Deus te der o direcionamento para você mudar de cidade, ir para outro lugar, mas permaneça nessa igreja. E mesmo mudando de lugar, ainda você vai acompanhar a gente pela internet, no nome de Jesus ainda. Jesus disse algo muito interessante. Após a sua ressurreição, antes de subir à destra de Deus, Jesus declarou a todos os crentes, Marcos 16, 17. Olha o que Jesus declarou. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Jesus disse esses sinais. O problema, Mangi, é que a gente está às vezes pregando e as pessoas levam o versículo de qualquer maneira e escutam de qualquer maneira. Não, eu quero que você escute com fé. Jesus disse, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. O que nós precisamos entender aqui, querido irmão e irmã, é que o nome de Jesus pertence à igreja. É da igreja, não é do mundo.
O nome de Jesus não é da instituição aí fora, poderosa. Não. O nome de Jesus pertence à igreja. Ou seja, pertence a todos os crentes, todos aqueles que nasceram de novo. A pergunta que eu faço para você é: você já nasceu de novo? E é interessante que muitos crentes não entendem o que é nascer de novo. Nascer de novo é ser nascido do Espírito. É quando você reconhece que é pecador e reconhece que Jesus é o seu único Salvador e Senhor, e você levanta a sua mão e diz: Jesus, eu clamo o teu nome, salva a minha vida. E aí neste momento, espiritualmente falando, você nasce de novo. Seu corpo continua o mesmo, mas o seu espírito foi recriado, foi religado para com Deus, e agora você tem comunhão com Deus. Você já não é mais a criatura pobre, miserável, perdida, caída em Adão, mas agora você é a criatura próspera, cheia da graça, na família de Deus agora. O nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, é uma arma espiritual poderosa que desfaz todo o mal. Quantos me escutam nessa noite? O nome de Jesus quebra todas as correntes, o nome de Jesus expulsa todos os demônios, o nome de Jesus liberta todos os cativos. Amém? O nome de Jesus pertence a cada membro do corpo de Cristo. Eu lembro de ouvir T.L. Osborne, esses nomes que você precisa pesquisar, buscar no Google, por favor. Homens de Deus tem tido no nosso meio, na nossa geração, glória a Deus por esses homens. Mas eu te falar, homens que já foram, que já dormem no Senhor, esses homens também, eu vou te falar, é top demais. T.L. Osborne, pesquise, T.L. Osborne, esse homem, ele pregando nas suas missões, lá na África, Índia, esse homem, ele diz que um dia ele ia pregar, e chegou uma pessoa e disse para ele o seguinte: aqui nesta noite, neste encontro, tem o maior feiticeiro de toda a região. No seu culto que você vai pregar, tem o maior feiticeiro de toda a região. T.L. Osborne disse: por favor, traga esse feiticeiro e coloque na primeira cadeira, coloque na primeira fileira. É exatamente isso. Não sei se você pegou, eu acredito que sim, mas você percebeu a audácia, a ousadia desse homem. Por quê? Porque esse homem sabia o poder que há no nome de Jesus Cristo. Se é muitos crentes e pregadores do nosso tempo, sabe o que ia fazer? Por favor, mande o feiticeiro ir para longe daqui. Chame o feiticeiro para comer uma pizza, mas não deixe ele no meu culto. Mas T.L. Osborne diz: coloque-o na primeira fileira. E o feiticeiro foi liberto, o feiticeiro passou a vestir terno, o feiticeiro foi salvo, o feiticeiro não era mais feiticeiro. Se você pesquisar, como eu te disse, no Google, você vai ver pessoas levantando cadeiras de roda, muletas e tudo mais, por causa desses homens com fé no nome de Jesus. Morreu com mais de 90 anos, sem enfermidade nenhuma. Eu vejo pelos olhos da fé você pegando: pastor, me indica bons livros sobre autoridade, e eu vou te passar e você vai ler e sua vida vai mudar no nome de Jesus. Eu creio que essa mensagem vai ativar homens e mulheres de Deus aqui. O nome de Jesus pertence à igreja. O nome de Jesus é poderoso, e é interessante que ele é poderoso em qualquer lugar. Eu lembro um dia que eu estava estudando para fazer uma prova, lá atrás, antes de ter igreja, tudo, uma prova, escrevente técnico judiciário na época, e teve que passar por algumas coisas de lei lá, e aí fala um negócio de jurisdição, que é um juiz que opera, que trabalha ele tem uma certa região para trabalhar. No caso, a jurisdição do nome de Jesus é em todo lugar. Se eu estiver na China, o nome de Jesus vai funcionar. Se eu estiver no Japão, o nome de Jesus vai funcionar. Se eu estiver no Nordeste, o nome de Jesus vai funcionar. Se eu estiver em qualquer lugar dessa terra, o nome de Jesus vai funcionar. Se eu for para a África, pastor, lá tem cara que levita, que flutua. Se eu falar o nome de Jesus, ele vai cair lá de cima. É simples assim. É que nem um dia mostraram um mágico lá andando na parede. Não sei se ele estava andando de fato ou se era uma coisa. Imagina se eu estou lá perto. Em nome de Jesus eu te quebro.
e ele vai ser quebrado. O nome de Jesus pertence à igreja. Funciona em qualquer lugar. E o diabo e os demônios conhecem a autoridade deste nome. E eu quero que o pleno evangelho conheça a autoridade deste nome. O nome de Jesus serve para adoração, o nome de Jesus serve para você dar graça pela comida. Obrigado, Pai, por esse lanchinho que os irmãos vão pagar para mim hoje, aleluia. Serve, mas o nome de Jesus também é para nossas batalhas. O nome de Jesus, sempre em todas as mensagens nossas tem o falo ou não falo, é ou não é? E eu vou falar. O nome de Jesus não é para você ficar usando em vão. O nome de Jesus é para ser usado a fim de manifestar o poder de Deus. O nome de Jesus não é para ser usado nas piadas. Tem um mandamento que nós não estamos debaixo dos 10 mandamentos. O crente não está debaixo dos 10 mandamentos. 10 mandamentos foi dado para o povo judeu. O crente, isso não quer dizer que nós vamos quebrar aquelas ordenanças. Não, todos os 10, exceto um, se repetem na nova aliança. Só um que não se repete, é a guarda do sábado. Doa o que doer, não se repete. Você não tem na Bíblia, no Novo Testamento, a guarda do sábado. A nova aliança não tem. Mas o restante tudo. Agora, lá no Antigo Testamento já tinha não usar o nome do Senhor em vão. Agora tem crente que conta uma piada, Jesus. Crente, você vai ser pego nessa noite, porque esse nome não é para isso não. Está amarrado. Esse nome não é para servir também de espanto não. Ai, Jesus, também não. Não é para ficar usando esse nome em vão. A hora que toma um susto, alguma coisa. Um dia um colega me chamou, lá na casa da minha mãe, lá tinha um lugarzinho que dava para esconder, chamou, falei, não tem ninguém não. A hora que eu fui, estava bem atrás do muro ali. Nossa, pensa num susto. Um dia acabou a luz de casa, era um molecão, um garotão, acabou a luz de casa lá e eu fiquei atrás nem sei como chama aquele negócio lá, só sei que fiquei atrás dele, de um criado, sei lá. E eu vi meu irmão passando, sabe quando você vê meu irmão passando? A hora que ele passou, eu grudei na canela dele. Pensa num pulo. O que isso tem a ver, pastor? Não sei, só senti de contar. Mas aí, o nome de Jesus na hora do susto não é falar Jesus. O nome de Jesus não é para você ficar falando também à toa não, né? O nome de Jesus, ai Jesus. Um dia mandaram um áudio para mim, você não está aqui não, fica tranquila, essa pessoa não está aqui. Mas mandou um áudio para mim dizendo assim, pastor, eu coloquei Jesus na parede. Falei, Jesusinho, fica na parede aí, ó. Falei, gente do céu, os crentes não estão moleza não, os crentes dessa igreja aqui é abençoada, amém? O nome de Jesus é precioso para nós e tem que ser usado com sabedoria. Olha para quem está do outro lado e fala assim, o nome de Jesus pertence à igreja, a todos os membros, é poderoso, mas não é para ser usado em vão, tem que usar com sabedoria. Crente, presta atenção aqui, ó. O crente, você e eu, nós temos uma arma poderosa contra as forças malignas. E qual é essa arma poderosa? O nome de Jesus. E repito, o diabo reconhece, o diabo e seus demônios reconhecem que há autoridade neste nome. Pastor Coutinho, por que há autoridade nesse nome, pastor? Filipenses capítulo 2, versículo 5. O texto diz assim, ó, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, está falando do nosso Jesus, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus, o Pai, o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. E lhe deu um nome, está no verso 9 ainda, né?
e lhe deu um nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de todo nome. É muito interessante quando tem aquelas pessoas que servem aquelas, não sei dizer, aquelas religiões, você está entendendo? E eles ficam lá, que o de frente é esse, o de frente é aquele. Um dia eu estava evangelizando uma moça, e essa moça aí, todo mundo já conhece, a maioria já conhece a história dela, e ela era da Umbanda, se eu não me engano. E aí eu cheguei para a glória de Cristo até batizar essa moça. Levava ela para a igreja e tudo mais. Uma pena que aconteceu uma coisa no meio do caminho, que crentes mais velhos atrapalharam o crescimento dela dentro da igreja e ela sumiu. Gente, pelo amor de Deus, né? Mas deixa isso para lá, qualquer hora eu me ligo. Só sei que eu batizei ela, mas hoje ela não está firme, infelizmente. É difícil, hein? Já tem Satanás para tentar arrancar as pessoas da igreja, ainda crente dentro da igreja, ainda... Eita! Ai, meu Deus. Beleza. Essa moça disse que o de frente dela, lá no terreiro, não se prostrava para ninguém. Lá não se dobrava, era o bam, lá no terreiro. E aí o que aconteceu? Um dia que manifestou demônio nela, chegou um amigo meu lá. E aí o demônio gritou através da boca dela: eu não me prostro, não me dobro para ninguém. Aí esse meu amigo disse: mas em nome do Senhor Jesus Cristo você vai dobrar. E ele ficou de joelho. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Ô crente, você quer mais o quê? Fala para mim. Você está triste por quê, crente? Por que você está triste? Pastor, é que está faltando dinheiro. Pastor, é que está faltando isso. Pastor, está faltando... Você tem o nome de Jesus. Calma, todas as coisas vão se ajustar, vão se alinhar. Mas assim, nós temos o nome de Jesus. O maior está conosco. E olha só que interessante, a Bíblia diz: pois Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Olha o versículo 10: para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra. É no nome de Jesus se dobra. Por que nós nos dobramos? Por causa da autoridade do nome de Jesus. Por que os demônios se dobram? Por causa da autoridade do nome de Jesus. Por que os anjos se dobram? Por causa da autoridade do nome de Jesus. Deus o exaltou. Fala para quem está do teu lado, fala assim: ó, esse nome é poderoso e pertence a nós. Versículo 11 termina dizendo o seguinte: toda língua, termina o verso, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Com a fé, querido irmão e irmã, no nome de Jesus, você pode desfazer todo o mal na sua vida e na vida de outras pessoas. Todo o mal. Esse ensino aqui é digno de confiança. Esse ensino é digno de confiança. Eu venho aqui nessa noite, no nome de Jesus, dizer para você o seguinte: Deus nos deu o nome de Jesus para usarmos contra o mal. Vamos observar uma coisa aqui, Atos capítulo 3, versículo 1. Vamos observar aqui. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3h da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele, e então Pedro disse: olha o que o Pedro disse para esse aleijado: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Ou seja, prata e ouro não resolve essa situação, vou dar o que resolve. Pedro fala: mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Para ficar bem claro de quem é esse Jesus que eu estou falando. Pedro disse: ande. Versículo 7, segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Versículo 8 diz: e de um salto pôs-se de pé e começou a andar. O paralítico começou a andar.
Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. O que não andava agora está andando, saltando e louvando a Deus. Quando esse milagre aconteceu, o que estava acontecendo ali? As pessoas ficaram olhando para Pedro e João como se eles fossem especiais. Olha só, esses dois são especiais. Colocou o paralítico de pé. E aí, o Pedro explica que o que aconteceu aqui não tem a ver com o poder deles, ou a piedade deles, ou a consagração deles, não tem a ver com isso. Mas Pedro diz que é pela fé no nome de Jesus. Se você ter fé no nome de Jesus, milagres acontecem. Atos 3,16, no versículo 16, olha o que Pedro diz: pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. O nome curou este homem. 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 O nome de Jesus cura. Pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Pastor, como assim, pastor? A fé no nome, como assim? É que quando o crente usa com fé o nome de Jesus, ele está dizendo para o mal que Jesus resolveu aquele problema. Pedro então está dizendo assim, em outras palavras, né? Eu não tenho prata nem ouro, isso não vai resolver o seu problema, dinheiro não vai resolver o seu problema, mas eu vou dar o que resolve o teu problema. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. E aí aquele mal que causou, aquele demônio, aquele espírito maligno que causou o mal naquele homem, tem que bater em retirada. A enfermidade tem que sair. Por quê? Por causa do nome de Jesus Cristo. E esse nome pertence a nós, pertence à igreja. Isso é pura verdade. O nome traz com ele o que Jesus fez por nós. Uma coisa muito interessante é que a obra de Jesus já aconteceu. Uma coisa importante para mim e para você entender é que Jesus já levou as enfermidades. Uma coisa interessante para você entender é que Jesus já libertou os cativos. Uma coisa que espiritualmente tudo isso já aconteceu, isso já foi depositado na fé. Você precisa prestar atenção nisso, você precisa entender isso aqui que eu estou dizendo. Quando a gente usa o nome de Jesus, isso está dizendo o seguinte: eu estou sacando, eu estou tomando posse da cura que já pertence a Ele, porque Jesus já pagou o preço. Entendeu? Não é simplesmente que Jesus vai vir, vai descer do céu, vai curar aquele enfermo. Não. É que aquela enfermidade, ela vai bater em retirada, ou aquele demônio vai bater em retirada. Por quê? Por causa do nome de Jesus, que traz com ele a obra de Jesus. E a obra de Jesus foi perfeita. Quando o diabo ouve esse nome, quando os demônios ouvem esse nome, eles sabem que esse nome o venceram. Eles sabem. Eles sabem que Jesus já venceu. Eu vejo pelos olhos da fé pessoas da sua família que estão sendo oprimidas por demônios, e hoje, com a fé nesse nome, você vai dar ordem, e esses demônios vão bater em retirada, e essa vida será livre para a glória de Cristo. Você tem orado, você tem buscado, você tem pedido, mas você não tem visto a resposta. Mas a resposta está aqui. Deus está dizendo o seguinte: levante-se com a autoridade no nome de Jesus e mande esse mal embora e receba a liberdade para sua família. Atos 10:38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Deus ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. 1 de João 3:8 diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Verso B, a parte B: para isso o Filho de Deus, Jesus, se manifestou, para destruir as obras
do diabo. Jesus desceu a essa terra para destruir as obras do diabo. Jesus desceu aqui nessa terra para destruir as obras do diabo. Jesus desceu para quebrar as correntes do diabo. Jesus desceu para nos dar liberdade. Jesus desceu para nos dar prosperidade. Jesus desceu para nos dar salvação. Jesus desceu para nos dar cura. Jesus desceu para nos livrar das garras do inimigo, e isso já foi concluído, está consumado. Diga comigo assim, ó, Jesus já realizou, Ele já desfez todo o mal. Quantos recebem isso? Autoridade no nome de Jesus. Há uma autoridade no nome de Jesus e pertence à igreja. Lembra da história que eu comecei a contar para você? Quando eu estendi a mão e disse para aqueles rapazes, em nome de Jesus, não façam isso. Em nome de Jesus, não façam isso. O rapaz que estava liderando aquela gangue ali, batendo naquele único rapaz. Esse rapaz veio ao meu encontro. E ele foi vindo, eu em cima da moto. E ali na hora você não pensa nada, porque você está debaixo da unção. Você está debaixo da unção e confiando totalmente no nome de Jesus. E aquele rapaz vem e de forma impressionante, ele me pede perdão, fala que a mãe dele é do círculo de oração e ele beija a minha mão. Quando eu disse em nome de Jesus não façam isso, o demônio que estava agindo naqueles rapazes foram paralisados. Aquele rapaz cai em sã consciência e aí ele vem até mim. Da onde você acha que vêm os roubos, os assaltos, os assassinatos? Quem é o espírito que opera por trás dessas coisas? Os demônios. Se nós crentes sairmos daqui dessa noite conhecendo a autoridade que há no nome de Jesus, muitos crimes, atrocidades, coisas horríveis não vão acontecer mais por causa de mim, por causa de você. Já aconteceu de ver lá na vila, que eu moro lá no Real Parque. Só que não. Glória a Deus pelo Recanto 3, aleluia. Você sabe que lá não é nem Recanto 3, é pentecostal, Recantará. E aí eu moro lá. Aí às vezes dá uns griteiros lá mesmo, que eu falar para você. E vou te pegar, vou te matar. E eu vou lá fora. Tá aí, pode perguntar para a Graciela. Eu vou lá fora. Eu falo o demônio que está agindo por trás dessas pessoas. Eu amarro vocês agora no nome de Jesus. E não vai matar, não vai acontecer nada, está amarrado, está quebrado em nome de Jesus. E é claro, né? Quem me conhece sabe que tem sempre o sopro, né? É para quem está dormindo, né? Para quem está moscando no culto dessa noite. E um dia eu estava aqui, dei um sopro, tinha uma menininha desse lado aqui, que eu não sei quem que é. Mas deu um susto, a menina deu um pulo, e eu comecei a vontade de dar risada. E a briga lá parar. Você acredita nisso? Eu não posso fazer nada se você não acreditar, eu estou aqui ensinando. Aí às vezes a gente está comendo lanche com alguém, de repente começa lá aquele brigueiro ali, e eu falar para a pessoa ainda, ó, Nicolas lembra disso aí, ó, fica vendo. O que, pastor? Não, fica vendo. Demônio que está por trás, em nome de Jesus. Aí os dois que estavam discutindo, você não vale nada, mas não tem briga. Mulheres, crianças, deveriam conhecer esse nome de Jesus. Alguém que vem abusar, alguém que vem fazer alguma coisa, tentar abusar sexualmente de você. Quem está agindo por trás desse cara? Olha bem no fundo do olho e diga, em nome de Jesus eu te repreendo. Você vai ver se a pessoa vai cair com tudo aqui, ó. Estou falando. Alguém que vem para cima de você ali para assaltar você, alguma coisa ali. Em nome de Jesus eu te repreendo. Quem está por trás dessa pessoa? Um demônio. Um dia eu ouvi um testemunho.
5, 6 caras foram assaltar um pastor que conhece bem desse assunto. Pararam lá o carro dele com as metralhadoras, com o negócio. A hora que ele saiu do carro, ele já saiu dando a metralhada dele. E ele dava umas metralhadas e falava para você, hein? Tá amarrado agora no nome de Jesus, agora foi caindo tudo demoniado. Agora, não adianta acontecer uma coisa e falar, em nome de Jesus. Nem fé você está tendo para. Você tem que ir para cima. Só que aqui não pode ficar só nessa noite. Você precisa entender mais sobre esse assunto. Precisa crescer nesse assunto. E vários testemunhos. Sabe que é chegar e ver dois homens, um bem grande, querendo pegar o outro. Você tem que ver o rosto, o semblante fechado. O que é, rapaz? Você estava aí, ela lembra do que eu estou contando? O que é, rapaz? E eu chegar no peito, os dois chegar no peito do grandão, maior que o Edivaldo, tem que olhar assim e falar, em nome de Jesus, não faça isso. O cara fazia assim, ó, travar, e o nome de Jesus ser glorificado. Um dia eu não estava pregando aqui, não veio um que não é membro, nada, obviamente não é membro, senão ele ia tomar uma coça, mas é um demoniado. E aí veio e foi vindo, foi fono, lembra? Foi vindo, brincadeira, viu, gente? Eu sei falar certo, viu? Aí foi fono, brincadeira, foi fino, foi vindo. E o cara foi vindo e olhando para mim, e eu pregando aqui, olhando. Falei, já te vi, tô te vendo. Aí ele veio tentando pegar o meu pescoço assim, ó. Mas nem chega perto, não, porque eu sou bom, não. É por causa do nome de Jesus que foi dado para a igreja. Aí ele caiu aqui, ó. E o legal é que ele ficou caído, a gente continuou a pregação. Então, gente, no versículo de número 4, o Luiz, meu sobrinho, falou assim, mas como que você, natural desse jeito? É por causa do nome de Jesus. Isso, eu quero que você saia daqui sabendo dessa verdade. Quero que você guarde essa verdade no seu coração. O nome de Jesus é poderoso. Gente, eu tenho vivido isso. É por isso que quando eu vejo um ensino dentro da igreja, um ensino que se diz bíblico, dizendo que essas coisas não existem, que é coisa da cabeça dos outros, que os dons não me deixa muito nervoso. Essas coisas existem, um mal existe, e o nome de Jesus continua sendo poderoso para acabar com o mal. E ele nos pertence. Então, nas suas batalhas, lembre-se de usar o nome de Jesus. Lembre-se de dar ordem aos demônios, para que eles... Agora, é claro que eles acostumaram a oprimir pessoas por muito tempo, e é claro que eles não vão querer abrir mão tão facilmente, mas a Bíblia fala uma coisa interessante. Vamos achar Tiago, capítulo de número 5, se não for Tiago é Pedro, mas em nome de Jesus Deus vai nos ajudar a achar aqui. Vai orando em línguas aí. Eu poderia citar, eu sei citar o texto, mas eu quero ler com você. Vamos para Pedro. Deixa eu apanhar um pouco aqui perto de vocês. Esse daqui dá, mas não é esse, é Tiago mesmo. Tiago capítulo 4, versículo de número 7. É claro que o inimigo não vai querer soltar facilmente, mas aí você precisa desse ensino.
Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Resistam ao diabo e ele não é dar uma tentativa e não deu certo. Resistir é botar o pé na porta. Eu resisto. Quem está entendendo isso? Eu resisto. Daqui não sai, daqui você não é. Em nome de Jesus, vai vazar. Enfim, resistir. Mas tem que lembrar o quê? Tem que estar debaixo da graça de Deus. Por isso o texto está dizendo: submetam-se a Deus. E depois falam: resiste o diabo. Então você tem que viver uma vida também na palavra, amém? Não um crente de fachada, você tem que viver uma vida na palavra. Então, a autoridade no nome de Jesus, guarde isso no seu coração. E eu quero só aqui dar algumas orientações antes de encerrar. Não vou comentar, é bem rápido aqui, mas algumas orientações. Anote isso no seu coração. Número 1, se você recebeu a Jesus Cristo, ou melhor, se você não recebeu a Jesus Cristo, faça isso quanto antes. Se você não é de Jesus, se você não é batizado, faça isso quanto antes, porque você precisa de Jesus, senão não tem vitória contra o inimigo. Número 2, mergulhe conosco no conhecimento da palavra de Deus. Se você não ama a palavra de Deus, passe a amar, passe a vir para os cultos, passe a desejar aprender mais a palavra. Número 3, caminhe conosco nessa obra. Caminhe conosco, vem para as reuniões, vem para os cultos. Pastor, eu quero ser membro. Pastor, eu quero ser deste lugar. Saiba de uma coisa, é isso daí que eu falo, é pura verdade. Quando você começa a caminhar neste lugar e começa a falar para os outros que estão caminhando numa igreja, os outros começam a convidar você para ir na igreja deles. Se Deus colocou você aqui, é para você ficar aqui, amém, gente? É para quê? Porque o inimigo sabe. Ó, gente, o que eu estou... Eita... Teve um dia de uma pessoa que estava vindo aqui. Como que eu poderia explicar? Um companheiro dela, disse: não, e essa companheira não era de igreja. Essa companheira não quer nada com igreja, não queria nada com igreja. É tudo para o lado que eu estava falando daquele outras religiões lá. Essa pessoa disse: eu até concordo de ir na igreja contigo, eu até apoio de ir na igreja, mas não na igreja Pleno Evangelho, mas nessa outra igreja mais perto da nossa casa. Por quê? Por que será? É porque o inimigo sabe que o conhecimento vai fluir deste lugar, e ali conhecereis a verdade vos libertará. Um dia tinha uma pessoa homossexual, estava vindo aqui nos cultos, e estava vindo direto. E direto manifestava demônio nele. Quando você ia olhar, ele já estava assim. Direto. Aí ele queria ficar com a gente. Aí ele foi lá se despedir da mãe de santo. A mãe de santo disse o seguinte: se você continuar indo lá, você vai parar de gostar de homem. Ele era homem. Em outras palavras, ela está dizendo o seguinte: você vai ser liberto se você parar, se você ir para lá. Ô, gente, isso não quer dizer que a gente é melhor do que qualquer um, mas isso quer dizer que nós temos um compromisso com a palavra de Deus. E o inimigo vai querer fazer com que você saia daqui, para que você vá em qualquer outro lugar, porque infelizmente tem lugar que você vai, toca 237 mil louvores e tem 5 minutos para a palavra. E quando tem palavra, tem alma, não tem mensagem, não tem Bíblia, não tem conhecimento da palavra. Não basta só eu estou indo na igreja, você precisa estar no lugar certo. Você entendeu? Então receba aí. Número 4. Não deixe de patrocinar essa obra também. Seja um dizimista, um ofertante, para que o conhecimento continue sendo levado, essa porta aberta, a igreja cada dia mais bonita. Número 5, trabalhe conosco. Você tem que entrar aqui, ser membro da nossa igreja e pensando o seguinte: eu quero ser um obreiro nessa igreja, eu quero ser um trabalhador, uma trabalhadora nessa igreja. Tem lugar para todo mundo, amém, gente? Tem lugar para todo mundo, tem lugar para todo mundo. Pastor, mas onde? Daqui a pouco a igreja tem, todo mundo é obreiro. Amém, glória a Deus. Que aí quando tiver os 150 obreiros, aí vai vir 150 membros. Aí, eita, Use o nome de Jesus contra os ataques do inimigo. Número 7, liberte os oprimidos com o nome de Jesus. Número 8, quando isso acontecer, quando os milagres começarem a acontecer na sua vida por causa do nome de Jesus, saiba que não tem a ver com você, mas a autoridade do nome de Jesus.
Então não é para você ali falar, nossa, como eu sou, não é cena nada, eu também não sou nada. É o Senhor Jesus que libertou as pessoas e o nome que faz com que o mal vá embora. Número 9, a sua vida é para glorificar a Deus. E número 10, não use, mais uma vez eu falo, esse nome em vão. Quando você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra no seu coração, em nome de Jesus? Então que o Espírito Santo de Deus continue te direcionando, que o Espírito Santo de Deus continue te dirigindo, que o Espírito Santo de Deus continue fazendo você crescer nesse entendimento. Abra o teu coração para que você continue crescendo no conhecimento da autoridade do nome de Jesus. Com muita alegria, fique em pé, vamos adorar o Senhor nesta noite.